Terça-feira, então, é o dia que eu explico para vocês o desafio que eu coloco na terça-feira, meio-dia, lá no grupo do Telegram, dos desafios semanais, né? Pra gente blindar a nossa mentalidade para conseguir dobrar o nosso faturamento. Então, se você tá aqui e não tá ainda lá no meu canal do Telegram, onde eu libero toda terça-feira um desafio semanal, e gente, é gratuito, um desafio semanal feito com muito amor e carinho para que você comece a mudar seu mindset e a realmente conseguir alcançar os resultados que você deseja. Você tem que entrar lá no grupo do Telegram. O link tá aqui na minha bio, é só clicar ali na minha bio, você vai direcionado direto para lá, primeira opção, entra lá, não tem custo nenhum e toda terça, meio-dia eu libero um desafio para você, certo? E o tema do desafio de hoje é na trave. Quem aí já não deu na trave? Eu vou dizer para vocês, depois do desafio de hoje, na trave nunca mais, né? Então, gente, quantas vezes a gente já chutou na trave? Eu, Karine Andrade, já chutei muitas vezes. E na maioria das vezes que eu acertei na trave foi porque ou eu não tinha capacidade técnica suficiente, ou porque eu não tinha treinado a minha pontaria o suficiente, né? Ou eu até tinha capacidade técnica, ou até tinha treinado, mas me faltava alguma força ou uma vontade verdadeira de fazer acontecer. Mas olha só, hoje eu tenho conhecimento disso. Mas eu queria perguntar para vocês, já aconteceu de vocês muitas vezes, mesmo tendo a impressão que tem toda a habilidade técnica, que vocês treinaram o suficiente e mesmo tendo muita vontade, vocês já deram na trave? Já aconteceu isso? Por que será que mesmo a gente identificando que tem técnica, habilidade, treino, às vezes, e vontade, às vezes ainda dá na trave? Às vezes ainda a gente chuta fora, perde a oportunidade, passa raspando. Por que será? Pensa nas vezes que você chutou na trave, que você não conquistou um objetivo. Tenta lembrar aí alguma situação onde isso aconteceu. Uma meta que você quase bateu, um projeto que uma proposta que você quase fechou. Aconteceu, lembra de alguma situação onde você deu na trave, que por muito pouco você não fechou? Vamos lá, alguém consegue lembrar alguma situação assim? Provavelmente, se você lembrar, você vai ver que provavelmente algumas vezes não foi capacidade técnica, nem treino, nem vontade. Você até sabia como fazer, você queria muito realizar, mas você acabou se perdendo e a bola não entrou. O que será que aconteceu? Gente, no meu dia a dia com os empreendedores, eu tenho visto muito isso acontecer. Os empreendedores com muita vontade, muito treino, muita determinação, mas chutando na trave. E eu posso te dizer, assim, ó, com total certeza de quem convive diariamente com empreendedores, que na maioria das vezes, quando a bola não entra no gol, quando o objetivo não é alcançado, é porque a sua mentalidade não tá forte o suficiente. Você treina, você até quer, você se capacita, você tem habilidade, mas você não acredita que você é capaz. E essa é uma das razões pelas quais eu comecei a fazer os treinamentos, os desafios todas as terças-feiras. Olha que doido isso. Convivendo diariamente com empreendedores e principalmente, gente, o contato com os empreendedores que têm acesso à minha metodologia Vendedor Sim Senhor, aonde eu vejo as pessoas triplicarem, me fugiu a palavra, quadruplicarem o seu faturamento.
e vejo outros, às vezes colegas de profissão, atuando no mesmo ramo, no mesmo nicho de negócio, não conseguir sair do lugar, estando comigo, fazendo as atividades, realmente querendo dobrar o faturamento e não conseguindo, tendo acesso às mesmas informações, de novo, e já aconteceu comigo no mesmo nicho de negócio, é porque eu começo a perceber que muitas vezes as pessoas não estão preparadas ou elas não acreditam que o sucesso é para elas. E isso é algo assim avassalador na vida de um empreendedor. E na maioria das vezes, quando o empreendedor chuta na trave e a bola não entra, essa é a razão. Essa é a razão. E isso, não acreditar que você é capaz, não acreditar que aquele resultado é para ti, não acreditar que você é capaz de mudar tudo que você controla dentro do seu negócio, é muito mais forte do que qualquer técnica, é muito mais forte do que qualquer habilidade que você como empreendedor possa desenvolver aí dentro do seu negócio. Então eu quis trazer esse assunto hoje para deixar muito claro a razão pela qual eu desenvolvi os desafios, porque eu entendi que se eu não ajudasse vocês a treinar a mentalidade de vocês, de nada ia adiantar eu vir aqui toda semana trazer técnica, né, desenvolver a habilidade de vocês, se não desenvolvesse também a mentalidade de vocês. Então essa é a razão, deixando claro, né, que a força mental, ela supera qualquer técnica, qualquer habilidade, qualquer expertise que vocês empreendedores podem ter. E a gente precisa se blindar para que esse tipo de comportamento, de não merecer o sucesso, não te atrapalhe. E para isso, então, no desafio dessa semana, o desafio dessa semana ele tá todo desenvolvido em cima disso. Eu quero fazer um resumo para vocês, porque depois vocês vão ir lá meio-dia no canal do Telegram da Karine Andrade, dos Desafios da K, e vão acessar esse desafio na íntegra, com atividades, enfim, para vocês ir começando a blindar o mindset de vocês, certo? E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, para a gente dar o primeiro passo, é a gente começar a criar bases de forças mentais. Como que eu faço isso, Karine? Olha só, eu tenho certeza que vocês que estão aqui comigo, devem com certeza praticar algum esporte, tocar algum instrumento, ter algum hábito, fazer, por exemplo, algum tipo de dança, alguma coisa que vocês façam com frequência. Se vocês pararem para analisar isso, lembra agora, pensa aí, você faz alguma atividade, algum esporte, né, tem alguma coisa, se alguém quiser compartilhar aqui comigo, pode colocar também, toca algum instrumento. Se você parar para pensar, isso com certeza exige uma certa disciplina diária para que você consiga, isso exigiu uma certa disciplina diária para que você chegasse ao ponto de conseguir realizar isso com naturalidade. Alguém aí lembra de alguma atividade que faz aí? E engraçado que assim, sem que você perceba, você começou a fazer isso, e às vezes sem que você tenha procurado, a partir do momento que você desenvolveu disciplina para realizar, você acabou desenvolvendo um modelo de base de força mental nessa área da tua vida. Faz sentido para vocês? Você acabou desenvolvendo para realizar uma atividade que você gosta, tocar um instrumento, praticar um esporte, enfim, você acabou criando disciplina e a partir dessa disciplina você desenvolveu uma base de força mental para criar, para realizar com naturalidade essa atividade. E aí a gente vai um pouquinho mais fundo. Por que você conseguiu desenvolver isso? Porque alguma coisa aí te motiva.
E aí, quando a gente fala em motivação, eu quero abrir um parêntese aqui para vocês. Muito, e quem me conhece sabe que principalmente nos meus treinamentos de liderança, se fala muito em motivação. Eu falo muito em motivação, mas assim, afinal de contas, o que é que te motiva? O que é que te motiva? Muito se fala em motivar, mas existe uma certa confusão em relação à motivação. Porque o que acontece? A motivação, principalmente quando nós empreendedores trabalhamos com resultados, quando nós trabalhamos principalmente com times de vendas que tem uma meta para entregar, que tem um faturamento para dobrar, nós acreditamos que a motivação vem do resultado. Só que a motivação não vem do resultado. A motivação vem da disciplina. Olha só, a motivação não vem do resultado, ela vem da disciplina. Portanto, empreendedor, portanto, vendedor, se você acredita que se a gente acredita que para alcançar os nossos objetivos, nós precisamos estar motivados, é essencial que nós também tenhamos disciplina e comprometimento com as coisas que vão nos levar até o resultado. Voltando ao nosso exemplo do chutar na trave. O que te faz treinar todos os dias é a tua intenção de não chutar mais na trave. Mas o que vai te fazer acertar no gol é o quanto você tem disciplina para treinar a sua pontaria, a sua mira. Simples assim. E não simplesmente a vontade de acertar no gol. Faz sentido para vocês? Então eu preciso perguntar para vocês. Pensando que o que me motiva não é o resultado é a consequência, o que me motiva é a disciplina, o que motiva o ser humano é a disciplina com que ele tem para realmente realizar as coisas que vão levar ele até o resultado. Eu quero perguntar para vocês agora, o que é que motiva vocês? O que é que te motiva? Muitas pessoas têm como principal âncora de motivação as coisas erradas que já fez. As bolas na trave, os fracassos, né? Chutar na trave serve para muitos como combustível para melhorar isso, para não chutar mais. Em contraponto, outras pessoas têm como principal âncora para motivação o gol, acertar no gol. Única e exclusivamente fonte de motivação, fazer o gol. Porque a pessoa precisa reviver de novo aquela sensação. E é a experiência de estar acertando no gol que importa para essas pessoas. Então veja que são duas maneiras. Eu trouxe duas maneiras aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que não importa a forma que você se motive, né? O que importa é a tua atitude, é a decisão que você toma em relação a não dar mais na trave. E muito importante, tá? Quando falamos em motivação, precisamos entender que não podemos nos sabotar e entender que não vamos estar o tempo todo 100%, o tempo todo motivado. Muitas vezes a gente tem altos e baixos. E isso é natural e é do ser humano e é assim a vida toda. E se você percebe que você tá muitas vezes mais para cima, muitas vezes mais para baixo, assim, ó, tá tudo bem. É assim que funciona. O que não pode é você estar a maioria do tempo desmotivado. Mas se um dia você não acordou bem, se um dia você não tá 100%, não tem problema. Todo mundo é assim e vai ser assim a vida toda. Né? Tem muita gente dizendo aí que você tem que ir, se você pode, cara, não é assim. Vida real não é assim. Tem vezes que a gente não tá afim de fazer nada. Tem dias que a gente tá simplesmente afim de se recolher. E isso não te faz menos produtivo, menos capaz, menos autoconfiante, menos empreendedor do que ninguém. É natural. E quando você sentir essa vontade de se recolher, se respeita.
Respeita as necessidades do teu corpo, tanto físicas como intelectual, mas não deixe que isso aconteça a maior parte do tempo. No mais, tá tudo certo, certo? E aí, assim, muitas pessoas me perguntam, quando eu abro as caixinhas, e ontem eu abri uma caixinha de pergunta, muitas pessoas me perguntam, Cá, como você faz para estar sempre motivada? Como você faz para estar maquiada 7 horas da manhã? Como você faz para fazer isso, aquilo? Porque a gente acredita que só consegue realizar estando motivada. E de novo, eu também não estou sempre motivada, mas eu busco ter sim, disciplina para fazer aquilo que precisa ser feito. Sempre? Não. Eu também sento na jaca, eu também escorrego. Muitas vezes, porque é do ser humano, né? É do ser humano. Mas eu procuro estar sempre buscando coisas que me motivam. E aí, aqui eu queria abrir uma ressalva para vocês em relação ao que a gente precisa fazer para buscar estar a maior parte do tempo motivado. Esses dias eu recebi um direct aqui que eu quero compartilhar com vocês. A gente tá olhando pro lado aqui, e vocês que estão aqui já sabem que todas as vezes que eu venho pra live, eu procuro entregar uma verdadeira aula para vocês. Então, as minhas lives, elas são todas scriptadas, né? Eu escrevo tudo, eu tenho pra mim que eu escrevo tudo, depois eu transformo tudo isso em desafio. Então, por isso que eu tô olhando aqui pro lado. E também porque eu quero ler esse direct para não perder ele. Eu recebi um direct assim no meu Instagram esses dias. Vou ler ele aqui. Dizia bem assim. Vocês vão ter ele lá no desafio também. Oi, Karine. Meu marido é muito inteligente e determinado. Onde ele coloca a mão, as coisas funcionam. Só que ele está meio desmotivado. Quer empreender, mas não sabe no quê. Como você está diariamente em contato com empreendedores, imagino que esteja por dentro das tendências e oportunidades do mercado. Alguma sugestão? Ela me perguntou. Olha só, uma empreendedora que entrou em contato comigo pedindo uma sugestão de em qual nicho o marido dela, que segundo ela é super inteligente, onde ele bota a mão, as coisas dão certo. O que ela quis me dizer? Que ele é uma pessoa extremamente comprometida com o trabalho. Então ela me pedindo uma sugestão de onde essa pessoa poderia empreender. E aí eu quero, presta muita atenção aqui agora, eu quero dizer para vocês o seguinte. Jamais eu, Karine Andrade, pegaria essa responsabilidade para mim. Eu não tenho direito de interferir e dar palpites na vida, e agora eu vou dizer na vida, porque começar um negócio é vida, na vida de uma pessoa dessa forma. Jamais. E outra coisa, independente da dúvida que você, empreendedor que está aqui, tenha, do momento que você está passando, você não pode aceitar que as pessoas dê palpites no que você deve fazer num novo momento que você está pensando em começar. Esta é uma das principais razões pelas quais as pessoas se desmotivam pelo meio do caminho. Porque sem saber o que fazer, elas acabam decidindo por fazer o que os outros estão fazendo, o que os outros dizem que deve ser feito, sem realmente entender o que os motiva. Então, olha só. Ai, Karine, mas era só uma dica que ela estava pedindo, não exagera, não era uma dica. Primeiro lugar, especialista não dá dica, eu não dou dica, eu recomendo. Segundo lugar, é muito importante o que essa pessoa estava me pedindo. É um recomeço de carreira. Como que eu poderia dar uma dica para uma pessoa que eu nem sequer conheço? Como que eu poderia interferir na tomada de decisão de uma pessoa que eu nem sei quem é?
Não façam, por maior que for a intenção de vocês, não façam isso. E não deixem que ninguém faça isso com as ideias, com os empreendimentos e com as vontades de vocês. Certo? Então, assim, se você já passou por esse momento de dúvida, se você conhece alguém que está nesse momento de dúvida, eu não tô te dizendo aqui que não tem como te ajudar, que eu vou negar ajuda. Jamais, lembra? Empreendedor que não vende, que não compartilha a sua solução, ele nega ajuda? Não vou negar ajuda, mas vou sim fazer o que eu fiz com ele. Agora com vocês, que é mostrar como que vocês vão descobrir realmente como vocês podem fazer para fortalecer suas forças mentais e descobrir o que fazer e o que te motiva, né? Então, assim, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. O que é que você faz bem? Se você tiver essa dúvida, que essa mulher que me perguntou aqui em relação ao marido dela, no que ele pode começar a empreender, o primeiro passo é você pegar um papel e uma caneta e anotar o que você faz bem. O que você faz bem? Naturalmente, eu não estou falando do teu negócio, das coisas que você já fez profissionalmente. Esporte, música, você cozinha bem, você é bom em gastronomia, você é bom nos relacionamentos, é uma pessoa que se relaciona bem na tua família, com os teus amigos, no teu ambiente de trabalho, você é bom nos seus negócios, né? Pensa aí, você é um bom pai, você é uma boa mãe, as pessoas te dizem que você é um bom amigo, você é engraçado. Relaciona aí pra mim, no que você é bom? O que você faz bem? O segundo ponto, pega isso que você acabou de assinalar aí, que você faz bem, e desconstrua essa resposta que você chegou agora. Quais são os passos para desconstruir essa alternativa que você colocou aí? Digamos que você tenha colocado aí gastronomia, eu cozinho bem. Aí eu te pergunto, o que te leva a executar isso com tanta performance, com tanta excelência? O que te leva a cozinhar com tanta excelência? Número 2, quando você começou ou por que você começou a desenvolver isso com tanta excelência que você se destaca naturalmente? Quando e como você começou a desenvolver isso e a entregar com tanta excelência? Para pensar nisso. E agora eu te pergunto, como você pode moldar esse jeito que você começou a executar, essa excelência que você começou a executar, essa atividade que você assinalou aí, em outras áreas da tua vida? Como que você pode levar essa excelência que você acabou de anotar para outras áreas da tua vida? Digamos que você marcou aí que você é muito bom em cozinhar, né? Que você começou a cozinhar e você vai, eu comecei a cozinhar muito bem porque eu comecei a reunir meus amigos e eu via que eles se sentiam muito reconhecidos, lisonjeados quando eu cozinhava para quando eu preparava as coisas com muita dedicação, amor e carinho para eles. Como que você vai levar isso para dentro de outra área da sua vida? E outra, olhar para os teus pontos fortes eleva a nossa autoconfiança e nos deixa muito mais forte para superar os desafios. É simples? Não é simples. Simples é pedir sugestões, que nem ela acabou de fazer, que eu acabei de falar para vocês. É fácil? Não é fácil. Essa atividade que a gente está fazendo aqui parece simples, mas ela não é simples, parece fácil. Ela não é fácil. Por que ela não é fácil? Porque nós, seres humanos, temos a tendência natural em olhar para as coisas, para as nossas coisas negativas e não para as positivas. Quer ver só? Se eu te fizer uma pergunta rápida. Se eu estivesse na tua frente e eu te perguntasse assim, me diga 3 coisas que você não gosta em você. 3 coisas que você não gosta em você. Provavelmente você me diria rapidamente até mais do que 3.
Ah, Karine, eu não gosto disso, eu acho que eu queria mudar isso, rapidinho. Agora, se eu perguntasse pra você, na tua frente, a mesma pergunta, quais são as coisas que você mais gosta em você? Quais são as coisas que você mais tem orgulho, mais positivas em você? Provavelmente, e eu já fiz essa pergunta muitas vezes, você não conseguiria me responder no mesmo tempo, com a mesma rapidez com que você me respondeu as coisas negativas. A não ser que você me respondesse, me desse uma resposta automática e mecânica, como, por exemplo, família, filhos e amigos, que é o que todo mundo responde, certo? De novo, eu já fiz essa pergunta várias vezes. E se você demorou mais para responder a segunda pergunta, eu preciso te dizer que você não tá sozinho, que tá tudo bem, que nós somos assim mesmos. Nós, seres humanos, somos assim mesmo. A única coisa é que tem algumas pessoas que decidem mudar esse padrão e parar de chutar e resolvem parar de chutar na trave. E para isso elas precisam fortalecer as suas forças mentais, que é o que a gente começou a fazer logo ali atrás. E tem outras que não conseguem responder essas perguntas e resolvem não fazer nada a respeito disso. E vivem dando na trave, chutando na trave o tempo todo. E aí eles até trocam a chuteira, trocam o campo, trocam o técnico, mas não mudam a sua mentalidade. Não fortalecem a sua força mental, não mudam o seu jeito de pensar, não acreditam que sucesso é para eles. E aí o que acontece? Por que isso acontece? Porque isso só você consegue enxergar. Só você sabe quando você está jogando contra. E é muito difícil assumir que você está jogando contra você mesmo. Por essa razão, as pessoas não mudam a sua mentalidade. E aí eu quero te dizer outra coisa. Você não precisa ser durão o tempo todo. Tem um grande equívoco aqui. Ser duro na queda não quer dizer ser durão. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E a gente se engana. Quando a gente fala em ter uma mentalidade blindada, em ter uma super força mental, esse tema fica muitas vezes confuso. Porque a gente entende que precisa ser durão para ter a mentalidade fortalecida. E não tem nada a ver com isso. Ter a mentalidade fortalecida, ser duro na queda, significa administrar as tuas emoções, administrar o teu estado mental e principalmente administrar o teu humor. Administrar o teu humor. Essas são as habilidades que te farão ser duro na queda. Gente, a gente se confunde, sabe por quê? Me veio na cabeça agora. Logo que eu recebi a minha primeira oportunidade para liderar equipes lá os meus 23 anos, né? Eu já contei essa história para vocês. Eu acreditava que para assim, comunicar uma imagem de uma gerente forte, decidida, que sabia o que estava fazendo, eu precisava ser durona. Eu não mostrava os dentes, eu era branca e franca, eu era uma pessoa extremamente fechada e séria. Foi a minha maneira de criar uma armadura e assim, não deixar as pessoas se aproximarem de mim, porque talvez, como eu estava começando, eu tinha assim muitas fragilidades e muitas fraquezas quando o assunto era liderar, e eu me vestia de durona, de casca grossa, para impedir as pessoas que se aproximassem de mim, né? E aí, olha só, e hoje falando aqui com vocês, eu vejo que exatamente isso. As pessoas diziam para os meus colaboradores, essa tua gerente parece ser braba. E eu achava isso o máximo, achava que eu estava comunicando o que precisava comentar. E na verdade eu estava passando uma imagem de uma mulher, de uma gerente durona. E isso não é legal. O legal é as pessoas olharem pra gente e ver, essa pessoa é dura na queda. E não durona. Entendem que tem uma dificuldade, uma diferença aí?
E eu até quero, agora me veio na cabeça, eu vou anotar, vou fazer uma live exclusiva para falar sobre isso. Porque eu percebo, e eu trabalho muito com mulheres, tá? Temos homens aqui também, mas hoje a maioria das pessoas que estão aqui no meu perfil e que são meus clientes são empreendedoras. E as empreendedoras, com essa onda de empoderamento feminino que tem por aí, né? Que também é um assunto que é muito distorcido, tendem a achar que precisam ser duronas para serem empoderadas, que precisam ser mulheres de ferro. E na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós precisamos sim treinar o nosso mindset, fortalecer a nossa força mental para ser duras na queda na hora que a gente quiser dobrar o nosso faturamento, na hora que a gente decidir colocar metas que nos levem até isso. Mas não que precisamos ser duronas. Enfim, fecha parênteses, senão eu vou começar a falar disso e vou perder o foco do desafio aqui da gente. Por que eu tô falando isso, né? Porque a gente acha que... O que acontece? Geralmente, quando nos empoderamos, quando tomamos a meta pra gente, quando decidimos incorporar aquele empreendedor que vai dobrar o faturamento, as pessoas tendem a achar que nós somos mais rígidas, que pessoas empoderadas, pessoas decididas são pessoas mais firmes. E às vezes as pessoas que convivem com a gente tendem a achar que, assim, como é que eu vou dizer? Que nós ficamos intocáveis, ou enfim, né? Que ficamos muito durões por termos tomado a decisão de fazer dar certo, por ter nos empoderado ao ponto de não baixar a cabeça. E isso é extremamente normal, né? Mas quando isso acontece, quando nos empoderamos e não temos uma mentalidade blindada e não temos clareza das nossas forças mentais, as nossas bases muito bem estruturadas, a gente tende, adiante de uma situação que a gente não controla, adiante de uma situação adversa, e agora nós estamos diante de muitas situações que não controlamos, a nos fechar ou a simplesmente reagir a situações como, por exemplo, críticas, a não saber lidar com as situações e muitas vezes com os nossos sentimentos. E aí o que acontece? Acabamos machucando as pessoas que nos rodeiam, certo? Então, assim, é natural que as pessoas achem que você é um pouco mais durona, né? Mas você precisa saber lidar com essas situações, principalmente quando se fala de emoções e sentimentos, certo? Bora lá então, continuando o nosso desafio. Então, treinar essas situações, o domínio dessas situações, o domínio das suas forças mentais é o que vão te levar em direção à dobra do seu faturamento e é o que vão fazer você, diante das distorções e das situações que vocês não controlam, não ficar se lamentando. Não ficar se lamentando. Treinar a nossa mentalidade é muito parecido com uma dinâmica, por exemplo, de ir na academia. Como que funciona isso, cara? Lembra quando a gente começa a ir na academia? No primeiro dia que a gente vai pra academia, a gente vai lá fazer um treino, a gente alonga, a gente aquece e até flui, né? A gente até se sente mais magro com um único treino. Olha que louco isso, o que é a nossa mentalidade? Só que depois a gente tá todo duro, todo quebrado. E até dá vontade de não ir mais, ou de fazer o intervalo para voltar ao normal e não sentir mais aquele desconforto muscular. Só que o que acontece? A gente se tem disciplina para ir e continua indo, daqui uma semana aquela atividade que deixou toda dura começa a fazer parte do teu novo normal. Vamos usar esse termo que tá agora, né? Fazer aquela atividade, levantar aquele peso, né? Fazer aquele exercício começa a ser o teu novo normal. E você, sem perceber, começa a querer novos desafios. Você já começa a pedir pro professor, dizer pro professor que pode aumentar a carga. Você já começa a ficar uns minutinhos a mais, porque você teve disciplina para passar por aquela primeira, segunda semana. E isso faz parte já do teu novo normal. Então, vê como que funciona isso. Treinar a nossa mentalidade é a mesma coisa do que começar a ir na academia pela primeira vez, certo? E olha só,
Então, assim, vamos ao desafio. Lembrando, por que o desafio dessa semana? Porque eu percebi que diante de muitos empreendedores, a maior razão pela qual empreendedores não dobram seu faturamento, empreendedores não mudam seus resultados é porque, mesmo com técnica, muitas vezes falta até técnica, habilidade, enfim, mas mesmo tendo muito isso, a grande razão é porque eles não acreditam que são capazes. Eles não têm uma mentalidade blindada ou fortalecida o suficiente para entender que são merecedores da dobra do faturamento. De novo, eu preciso colocar aqui para vocês, dentro da minha metodologia, eu já tive assim cases assim reais de pessoas que empreendiam no mesmo segmento, que tinham as mesmas dificuldades, e nós só como é que eu vou dizer assim, de cidades diferentes, e nós aplicamos a mesma metodologia, a mesma técnica, a mesma estratégia, apenas adaptamos a realidade da cidade, e um quadruplicou e continua quadruplicando o resultado, e o outro não saiu do lugar. Porque ele simplesmente acha e comprou como verdade que não era merecedor daquele resultado. Apesar dele dizer que queria, comprou a metodologia porque queria, porque ninguém compra para botar dinheiro fora, né? Comprou a metodologia porque queria dobrar o resultado. Só que não conseguiu executar porque não acreditava que era bom o suficiente para merecer aquele resultado, que não era bom o suficiente para usufruir daquilo tudo. Então, assim, a gente precisa blindar a nossa mentalidade. A gente só consegue fazer isso fortalecendo as nossas bases mentais, porque senão vai dar na trave, todas as vezes. Então, o desafio dessa semana para você é que você pare de chutar na trave. Nos próximos 7 dias, número 1, papel e caneta na mão aí, ou você vai entrar no grupo do Telegram e vai baixar esse desafio na íntegra. Porque ao meio-dia eu vou disponibilizar ele todo passo a passo lá na íntegra, tá? Então, número 1, identificar uma atividade que você faça com disciplina. Há algum tempo aí na tua vida. Qualquer atividade. Ai, Karine, eu toco violão, eu toco música, eu jogo futebol, eu faço cursos, eu assisto lives do fulano todo dia às 5 da manhã, eu leio 2 livros por mês, não sei. Identifica alguma atividade que você faz com certa disciplina há um certo tempo aí na tua vida. Esse é o passo número 1. Número 2, faça uma conta bem simples de quanto tempo você pratica essa disciplina na tua vida. Ah, eu faço academia há 3 anos. Ah, eu toco violão há 6 anos. Ah, eu comecei a desenvolver o hábito da leitura há 2 meses. Bem de boa. Mapeia aí quanto tempo faz que você faz essa atividade com disciplina na tua vida. Agora, lembra que a gente falou dos pontos fortes ali atrás? Anote aí pra mim qual é o seu principal, um só, ponto forte. E que os outros dizem que você é bom. Que os outros dizem que você é bom. E não que você acha que você é bom. Ah, eu acho que sou bom em matemática. Mas, eu acho que eu sou boa em números lá, mas, meu pessoal lá da equipe, lá do trabalho, diz que eu sou muito bom a hora que eu tô negociando com o cliente. Dizem que eu sou muito bom na hora, lá quando a gente faz as nossas reuniões no grupo, que eu sou muito bom na hora de organizar quem vai fazer o quê. Anote o que as pessoas dizem que você é muito bom. Ah, minha esposa diz que eu sou muito bom cozinhando. Anota aí. Agora, passo número 4, desconstrua esse histórico. E nem a gente falou ali em cima. Quando que você começou a fazer isso, que as pessoas estão te dizendo que você é muito bom? Quando foi? Por que você começou a fazer isso? Outro, você já aperfeiçoou alguma vez isso? E quais são os resultados que isso que as pessoas te dizem que você faz tão bem tem gerado para você e para as pessoas? Quais são os resultados que isso que as pessoas dizem que você faz tão bem gera?
Número 5, use essa base de força mental, disso que você acabou de anotar aí, para vencer novos desafios essa semana e construir oportunidades. Entendeu? Use essa base mental, de força mental que você acabou de construir aí no seu caderninho, respondendo as 4 perguntas que eu acabei de te fazer, para criar novas forças de base mental e criar novas oportunidades nessa semana. Como que você pode aplicar essa força que você já tem em outra área aí da tua vida? Ou aí no teu negócio? Como que você pode aplicar essa tua disciplina e essa força que você já tem para dobrar o teu faturamento? Aí nos teus números. Depois que você descobriu, repita o processo. Semana após semana. Para fortalecer tua força mental. Porque fazendo isso, o que acontece? Você vai faturar o dobro na vida e dos negócios. A partir do momento que eu construo bases de forças mentais positivas que me fortalecem, e assim, ó, gente, para de ficar procurando nos outros razões para continuar, para de ficar procurando no que o outro faz bem, alguma coisa e diz, mas eu acho que se eu me dedicar eu vou fazer bem também. Começa a olhar para ti e entender o que você já faz de melhor e leva isso para dentro do teu negócio. E leva isso para transformar o teu faturamento. O que eu faço muito bem, não sei, me dá um exemplo aí, me ajudem, gente. Não fiquem só escutando, me ajudem. Identifiquem o que vocês fazem de bem e levem isso para dentro do negócio de vocês. Desenvolver uma força mental eleva o padrão de pensamento e de ação de vocês. E isso te traz disciplina. E com disciplina você vai conseguir os resultados que você tanto quer e vai parar de chutar na trave. Você nunca mais vai deixar uma oportunidade escapar. E se deixar uma e outra escapar, tudo bem. Lembra que eu falei lá em cima que você não vai ser 100% o tempo todo? Mas você vai agarrar a maioria. Então, meu desafio de hoje é para que você decida definitivamente mudar o placar e entenda que quem muda o placar é você. Decida que quem decide faturar o dobro, sair desse 0 a 0, é você, certo? Então, assim, liberte o que você tem de melhor, olhando para o que você tem de melhor, criando suas próprias forças mentais. E simplesmente, a partir da libertação do que você tem de melhor, você vai ser capaz de faturar o dobro. Simples assim. Certo? Um beijo no coração e até daqui a pouquinho.